Dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você e sempre naquele canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Também estamos ao vivo para Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência, e Garante Serra, que na verdade é o financiamento garantido para sua empresa. A RS Garante. Pronto, o nome certo é esse, né? RS Garante. Bom, gente, todo mundo se preparando para um feriadão, 4 dias, né? Para muita gente, para outros é vida que segue e tá tudo certo. Mas como vai ter esse período todo em que a gente para e reflete um pouquinho, nós achamos por bem aqui no programa, tá na pauta, e com a presença do Délcio Aguiar, a quem eu já vou dando aquele bom dia. Oi, Délcio, tudo bem? Olá, bom dia, Beverly, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Então, eu estava explicando, Delcio, que a gente entendeu que com a tua presença, que é um professor, né? O Delcio é um professor. Eu poderia dizer mil expressões, professor de carreira, professor vocacionado, mas me parece que talvez uma palavra, Delcio, é professor missionado, né? Me parece que tem alguns profissionais que atuam nas suas profissões de uma forma como se fosse uma missão. E isso em todas as profissões, Delcio. Que bom. Que bom, né? Quando a gente faz um teste vocacional para definir qual a profissão, qual o curso superior que a gente vai ingressar, se faz um teste pensando nessas habilidades, né? Para que a gente faça, no exercício do nosso fazer, o nosso melhor fazer. E para isso a gente tem que ter uma missão. E eu te acho um professor, assim, de missão, sabe? Muito obrigado, Beverly. Tu sabe que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a observar algumas questões que dizem respeito à nossa vida pessoal e à nossa vida profissional. E eu acredito muito que o afeto e o intelecto nos constituem de forma indissociável. Ser um professor com competência docente é uma exigência, assim como ser um jornalista profissionalizado e de preferência, né, Beverly, sindicalizado, que participa com seus pares de suas lutas. Isso tem uma boniteza porque um jornalista, um professor e um médico, eles não se fazem, assim como qualquer outra profissão, eles não se fazem no isolamento. As nossas profissões, Beverly, são muito coletivas. Nós aprendemos no coletivo, nós repensamos as nossas coisas a partir daquilo que são os nossos feedbacks, que recebemos dos outros e daquele que nós imaginamos ser o melhor. E o afeto e o intelecto constituem também uma possibilidade amorosa de ser e estar no mundo, sem que a gente romantize a vida do professor, do jornalista e de qualquer outro profissional. Eu fico muito feliz quando você diz que nós temos esta característica, que é uma característica não dada, ela é construída na carreira. Eu falo com os professores permanentemente. Ontem à tarde nós tivemos um encontro na UX da região das Hortênsias, em Canela, e o evento trata um pouco disso. Como nós podemos pensar a vida do professor, sua carreira, suas coisas no mundo contemporâneo. A forma de aprender mudou, a forma de ensinar mudou, o mundo mudou, as tecnologias vieram para ficar, mas tem muitas coisas que permanecem. Entre elas, a relação docente e discente que um professor constrói, ou do jornalista que constrói junto com seus ouvintes, com seus leitores, com seus telespectadores, porque Beverly me permita dizer isso, a carreira do jornalismo é tão bonita que ela está em tantos espaços. E nem sempre as pessoas assim veem vocês todos, né? Uhum. Esse programa que está no ar, graças a uma jornalista que estuda, que configura uma pauta, que traz seus entrevistados ou seus participantes. Beverly, como é bonito a gente olhar as profissões por esse prisma que não é apenas remuneratório, embora muito importante, que não é apenas cumprir com uma carga horária, que é muito importante. A disciplina nas profissões é fundamental. Aliás,
como precisamos nos disciplinar para esse mundo que está aí, que nos chama para dançar em tantas coisas, né? Então vamos lá. Sentiremos a falta do Hamilton hoje, Beverly? Sua voz Sentiremos, sentiremos. inconfundível. O Hamilton hoje tem médico marcado, ele vai fazer seus exames, suas revisões, necessário também, né, Delcio? Necessário também. Delcio, eu até queria, já que tu tocou no assunto de especificidades de algumas profissões, a gente acabou entrando nessa seara para falar do tema que tem a ver com uma pesquisa, um estudo que foi divulgado essa semana e é notícia nacional, né? O Brasil teve em 10 anos mais do que a triplicação dos casos, né, de violência dentro do ambiente escolar. Esse é o nosso assunto, ponto, né? Eu ontem mencionava isso, Delcio, porque nós estamos dentro de um contexto ainda, né, muito forte daquele ataque com faca em uma escola municipal de Caxias do Sul. Né? A gente ainda está sobre isso, não podemos deixar esse assunto esfriar, se esquecer, entrar para a normalidade, porque de normal não tem nada, né, Delcio? Além disso, nós estamos ainda com as repercussões daquela série que está no serviço de streaming, vou falar o nome, Netflix, que é a Adolescência, que repercutiu, teve todo mundo falando, 1000 especialistas, 1000 olhares, e a série basicamente se trata de uma situação que acaba em morte, né, dentro do universo da juventude, que também envolve a escola. Né? Ele não acontece na escola, mas é com pessoas que estudam numa mesma escola, então não deixa de ser um olhar importante. E dentro de um momento em que a gente está falando também de tantas instabilidades, né, Delcio? Então, nós estamos aqui com uma juventude ameaçada, nós tivemos a pandemia, que fez com que pessoas que tinham... A pandemia impactou todo mundo, Delcio, ponto. Mas tem algumas situações que impactaram de uma maneira muito forte. Uma delas foi a educação. Porque a educação foi um baque, todo mundo sabe disso, todo mundo lembra que os professores tiveram que de uma hora para outra se atualizar com aulas online, a escola também parou, também fechou, né? A gente se via por vídeo e ainda teve um tempo para se adaptar, não foi assim imediatamente, né? E crianças que estavam sendo alfabetizadas, por exemplo, tem coisas que ficaram com um gap aí. Alguns especialistas, Delcio, falam que para a gente recuperar o que se perdeu em termos de educação no país, claro, no globo também, mas estou falando no país, vai levar 10 anos para recuperar. 10 anos. E que a gente vai ter um impacto lá na frente nas profissões, né? Nessa qualificação profissional. Ou seja, a gente está no olho do furacão, então não dá para deixar esse assunto morrer. Mas você falava sobre as profissões e eu queria só mencionar, Delcio, que você disse que há algumas profissões que se constituem na qualificação, no se relacionar com outras pessoas, o caso do professor, né? O caso do jornalista, e que não é só se relacionar, Delcio, é se atualizar constantemente. A gente tem a ideia que o médico se atualiza, que o advogado se atualiza, que o contador se atualiza, porque não, todos nós hoje precisamos de upgrades, se não diários, constantes. E só no upgrade, só nas relações, só nas circulações é que a gente consegue. Mas nem todo profissional tem acesso a isso. É quase que um esforço pessoal não remunerado para que isso aconteça. E no retorno desse profissional com upgrade, ele só consegue ter valor no reconhecimento do outro, porque isso ainda não tem um valor monetário, não mantém no mercado, não é um diferencial competitivo. O que eu quero dizer é que temos hoje muitas situações, Delcio, muitas situações que são novas. Só para jogar os problemas na mesa, né, Delcio? Só para jogar os problemas na mesa, né? Então vamos voltar lá para a escola. Você nos oferece uma rica oportunidade de conversar sobre um tema espinhoso, difícil, mas ao mesmo tempo necessário e relevante para o mundo que nós vivemos. Nós começamos a observar através das pesquisas. As pesquisas começam a se desenvolver a partir do assunto violência na escola, ainda na década de 80. E elas vieram ganhando força na década de 90, início dos anos 2000. E basicamente as primeiras pesquisas que analisam o fenômeno da violência escolar trazem dois achados que eu gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes. O primeiro achado é de que boa parte das violências físicas graves que vão acontecer na adolescência e na vida adulta
elas tiveram um início muito antes. Situações não bem resolvidas, é, conflitos que não foram resolvidos, e situações das doces violências. O que que é uma doce violência? São aquelas violências de pequeno efeito físico ou psicológico que vão ganhando ao longo do tempo um volume. Sabe aquela expressão metafórica da bola de neve? Começa pequenininha e vai ganhando tamanho à medida que o processo vai andando. Então, esse é um universo que a gente precisa ter um cuidado bastante grande quando nós analisamos esse fenômeno no Brasil e no mundo, porque nós não somos uma ilha. E o segundo elemento diz respeito de que a violência não escolhe lugar. Ela está presente em todos os lugares, na família, na sociedade, no Estado. O Estado produz muita violência, Beverly. A sociedade produz muita violência. E, consequentemente, as crianças passam a ser vítimas para depois talvez serem agressores. Esse é um universo de causa e efeito que precisa ser considerado quando a gente olha para esse fenômeno. E eu queria trazer aqui também uma outra possibilidade de análise, de conversação contigo e com teus ouvintes, que é no seguinte de podermos olhar o quanto nós damos espaço aos currículos escolares e mesmo ao currículo do ensino superior para a gente estudar a guerra, e pouco espaço para estudar a não violência e a cultura de paz. Eu tenho a sensação, às vezes, de ser um homem derrotado por insistir tanto em falar na cultura da não violência e da paz. Mas, logo depois de pensar que eu sou derrotado, eu volto à esperança e acho que essa configuração ela se torna mais que necessária, que é retomar o diálogo com as pessoas envolvidas, com a educação no sentido de que devemos acreditar na não violência e na paz. Nós estudamos muitos líderes da guerra e poucos líderes da cultura da paz e da não violência. A gente precisa trazer para o currículo da educação básica e do ensino superior os estudos mais avançados de como se constrói uma cultura de não violência, de resiliência, de saber que os conflitos podem ser resolvidos pelo diálogo. Aliás, a violência, ela não começa na guerra, ela começa exatamente na ausência da possibilidade de diálogo, quer seja entre os líderes globais, ou entre as pessoas e suas comunidades. E a outra questão que é muito importante de ser avaliado, e isso também remete aos anos 80 e 90, os estudos que começam a refletir sobre o fracasso e o insucesso escolar. Onde que a educação fracassa, e a gente pode olhar a educação em dois grandes mundos. Um mundo lato sensu, onde a educação acontece, e depois a educação stricto sensu, que é a educação escolar. E nesse âmbito da educação escolar que vários estudos foram sendo desenvolvidos, investigações, para analisar o que é que produz de fato o insucesso e o fracasso escolar. E geralmente os resultados dessas pesquisas indicam um conjunto de fatores, dentre eles a baixa valorização do conhecimento, a negação da ciência. A gente está vivendo uma era, Beverly, queridos ouvintes, ou da ameaça ou da negação da ciência. E isso produz uma confusão, uma falta de informação. Um exemplo mais próximo de nós é essa onda que questiona o efeito das vacinas na imunidade de uma população toda. E acho que a gente, aqui também na nossa rádio, a gente acaba prestando um serviço relevante quando a gente fala das campanhas de vacinação, quando a gente sensibiliza as pessoas para que fiquem atentas ao calendário vacinal da população. Nós voltamos a ter
doenças que já tinham sido erradicadas por conta da cobertura vacinal mais reduzida dos últimos 10 anos. Precisamos retomar, né, uma crença na ciência, nas pesquisas, que demoram anos para produzir um novo remédio, uma nova vacina, um novo imunizante, né? Outro fator é o da valorização de quem educa. E de quem é educado, consequentemente, porque educação sempre é relação. Não há educação fora da relação, né? Bacana que tu trazes isso, que tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando antes, né, Delcio, de como a gente, enquanto configuração de uma pessoa que atua numa determinada profissão, ela precisa desta relação, né? Sem a relação, sem a circulação, eu dei o nome de upgrade, né? Mas é nas relações que esse upgrade, ele conversa, ele dialoga. Não tem como você fazer uma atualização, Delcio, se você não tiver pessoas no meio, porque senão fica uma vaga ideia. É uma vaga ideia. Uma vaga ideia sempre só é uma vaga ideia e não passa disso. Delcio, eu vou trazer aqui um pouco dessas notícias, né? Até para a gente poder avançar um pouquinho, né? Você trouxe alguns elementos aqui que merecem que a gente destaque, né? Essa questão da linguagem, da valorização e etc. Mas eu vou dar a notícia. Ontem a gente até passou essa notícia aqui na rádio, mas eu vou retomar ela. Então, saiu nessa semana um balanço, um estudo, né? Sobre os casos de violência que mais que triplicou em 10 anos, inclusive com o aumento dos discursos de ódio como um dos causadores dessa triplicação dos casos. O número de violência no ambiente escolar mais que triplicou, né, atingindo o ápice em 2023. Foi o que resultou de uma análise de dados nacionais da FAPESP, né, que foi divulgada na última segunda-feira, dia 14. Lá em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, 13.100 pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde depois de se automutilarem, depois de tentarem suicídio ou sofrer algum tipo de ataque psicológico ou físico no contexto atual. Vou repetir: 13.100 pacientes atendidos após automutilação, tentativa de suicídio ou serem vítimas de algum ataque físico ou psicológico no contexto educacional. Em 2013, houve 3.700 episódios. Olha, de 2013 com 3.700, saltou para 13.100 em 2023. É demais, Delcio, é demais. Então, a gente vai entrar aqui nos casos que mais tiveram incidência, né? Metade desses casos foram de agressão física. Em seguida, aparecem violências psicológica ou moral, na ordem de 23%, violência sexual com 23%, psicológica 28,8%, sexual 23,1% e 35,9% das situações o agressor era amigo ou conhecido. Então, dividiu-se em metade dos casos de agressão física e o resto divididos em 23% agressões psicológicas ou morais e 23% sexual. É muito, Delcio. É muito. É muito, é muito. E a gente precisa desses números, desta métrica, exatamente para pensarmos possíveis alternativas conjuntas sociais. Historicamente falando, essa é a pirâmide da violência, o que você acabou de ler, né? É, é a violência física, psicológica, a sexual e o assédio aqui, né? Violência sexual barra assédio. E não só entre adultos e crianças e adolescentes, mas dentre os próprios públicos. E tem algumas constatações, Beverly, que assustam bastante as redes de ensino, que é o outro lado da moeda, que é o assédio de educadores com adolescentes. Né? Então, que é uma forma de violência, talvez uma forma grave de violência, que precisa ser por nós conversada. O que nós precisamos como sociedade desenvolver, então? Parecem respostas muito simples, mas não são, por conta das nossas culturas, historicamente falando. É preciso que, de fato, os ambientes das escolas sejam ambientes democráticos e de diálogo. A democracia, ela pressupõe regras, ela pressupõe
seguir normas. Não é por nada que a principal constituição da escola é seu regimento interno. O regimento interno da escola diz o que pode e o que não pode, à luz das legislações maiores, sobretudo a legislação federal. Ponto 2. Precisamos cultivar um outro olhar para a vida em coletividade. As pessoas estão vivendo muito no seu casulo, com enorme dificuldade de se relacionar. É um problema isto. E talvez mostre e explique porque as pessoas estão optando muito pela cultura pet e pouco pela cultura humana. E não há aqui nenhum preconceito. Não estamos olhando a cultura pet pela forma preconceituosa ou excludente. São dois mundos que precisam dialogar. Até porque precisamos olhar para os outros animais como parte interdependente da nossa vida, dos seres humanos. Beverly, quando morrem as abelhas, tem uma ameaça humana aí. Quando o ecossistema é ameaçado, consequentemente a nossa humanidade é ameaçada. Porque nós também precisamos compreender que somos biológico e de forma interdependente. Precisamos de vitamina, proteína, precisamos daquilo que os outros animais também precisam. Cada Uhum. qual no seu habitat naturalmente. Que é outro problema que a gente precisa conversar, né? Sobre as fronteiras desses habitats todos. E eu traria aqui também um elemento que é próprio de quem educa, Uhum. no sentido de que é responsabilidade do mundo adulto, Beverly, de Uhum. mais ninguém, acolher as gerações que estão chegando. Eu fico impressionado, Beverly, e aqui nós podemos compartilhar porque é, o nosso ambiente de rádio também é educativo. Eu falo de tecnologias de outro dia. Eu falo da câmera fotográfica. Muita gente não sabe o que é isso. Eu preciso levar. Sabe aquela câmera, Beverly, que tem um filme de 36 posições? Uhum. Eu preciso levar, preciso mostrar, preciso dizer que tecnologia era aquela. O pulo que nós damos para a câmera digital, não essa do celular. Eu preciso dizer, Beverly, que a nossa geração fez curso de datilografia. E eu preciso dizer que boa parte daquilo que é patrimônio da humanidade não foi construído com saber escolar. As muralhas da China, os aquedutos. E aqui bem pertinho de casa, se a gente vai a Antônio Prado, a Farroupilha, as nossas queridas comunidades, nós encontramos um acervo de patrimônio material enorme, que inclusive parte dele é tombado pelo IFAM, que é um patrimônio construído não por conhecimento escolar, por um conhecimento da vida feito, de experiências feito. Poxa, tá na hora, Beverly, da gente valorizar esse conhecimento, não só da escola. A escola não pode ser uma cartilha de conteúdos prescritos pela legislação federal. A escola que melhor educa é aquela que não segue uma cartilha, é aquela que segue os fundamentos da vida. A cartilha do material didático é parte do saber, não é o saber. E acho que olhar hoje, isso não justifica a violência, pelo amor de Deus, a gente precisa deixar muito claro, né? A gente só está dizendo de que a cultura escolar precisa dialogar com a cultura não escolar, para a gente construir uma cultura de comunidade que preserve a ciência, a tecnologia, o conhecimento historicamente acumulado, dentre eles a maior parte da humanidade, Beverly, não foi construída com conhecimentos escolares. A escola é fenômeno recente, a universidade é fenômeno recente, em que pese que a gente tem algumas universidades centenárias. Né? Mas é preciso a gente reconhecer esse universo do conhecimento. Portanto, pensar as violências escolares pressupõe também constituir relações
pressupõe construir gestão escolar. As escolas que conseguem ter uma postura mais firme, né, das violências, geralmente é a escola que tem uma boa gestão, é aquela que se antecipa aos fatos, é aquela que dialoga mais radicalmente com sua comunidade escolar. Nós temos escolas inseridas em comunidades que têm altos índices de violência, mas a escola não registra a violência, né? É interessante, né, Beverly, da gente trazer essa reflexão. Ou seja, o que a gente percebe é de que essa escola é um ambiente saudável. Saudável no sentido de que os conflitos são tratados de forma tranquila, relacional, que há um propósito no ato de educar, que há os combinados, de que a escola se impõe com registro em atas, convidando os pais a participarem, que eu acho que esse é um elemento fundamental. O professor não pode ficar sozinho, direção de escola não pode ficar sozinha quando tem disciplina na escola. A indisciplina na escola, ela precisa ser combatida com a comunidade escolar toda, né? E esse é um universo que tem chamado a atenção de muitos educadores. Nós teremos, Beverly, eu posso aqui dar em primeira mão uma fala, no mês que vem, mês de maio é um mês voltado à violência contra crianças e adolescentes no país. E nós vamos estar junto, o Conselho Municipal da Criança, a Prefeitura, Ministério Público, uma série de instituições tendo um seminário que vai abordar, né, esse tema de como tratar, de como enfrentar essas diferentes violências. E nós precisamos, mundo adulto, emprestar nossa voz para fazer a violência cessar. Eu acho que não é uma visão romântica desejar que a gente faça a violência cessar nas escolas. Talvez seja um desafio grande mas ele se impõe no tempo que a gente está vivendo. Não é aceitável a violência em qualquer lugar, muito menos na escola. Délcio, eu tenho já aqui, né, um texto que foi publicado há algumas horas, hoje ainda, é novo, de uma equipe de reportagem da BBC Brasil que esteve em Caxias do Sul especificamente para contar essa história. Eu vou ler porque ela é bem interessante, bem dramática e tem alguns detalhes que mesmo nós, população aqui da cidade, por vezes, até por uma questão de não fazer um sensacionalismo, né, deixar as investigações seguirem, evitamos ficar dando detalhes. Mas a equipe veio, contou um pouco dessa história, a gente vai recontar ela para dar um aquece naquilo que aconteceu aí no início do mês de abril em Caxias do Sul. Vou te pedir licença, então, para a gente dar um pause, um respiro aqui, porque o assunto hoje é denso. A gente vai tomar uma aguinha, na sequência a gente já está de volta e eu já trago essa notícia também. São 11 horas e 35 minutos. Intervalo, nós voltamos já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11 horas e 36 minutos. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais.
O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h39, bom dia, retomando o programa Tá na Pauta de hoje especial, a gente está falando sobre violência na escola, né, que fenômeno é esse? Não é um assunto novo, a gente sabe, a gente gostaria de não ter que falar mais disso, né, Delcio? A gente adoraria encerrar aqui, mas não é um assunto esgotado, a gente sabe que vai terminar esse programa hoje e daqui um pouco a gente vai ter que retomar nele também, mas é isso aí, é o nosso papel dialogar, olhar de frente essa situação e é o que nós estamos hoje tentando fazer aqui mais uma vez. Eu, Beverly Rocha, Delcio Agliardi, que é professor, né? Ele é professor, como a gente disse, vocacionado, né? Escritor também, tem outras funções, mas é professor, atua em conselhos aqui em Caxias do Sul, vinculados à questão da criança e do adolescente. Delcio, retomando um pouquinho, eu falei que saiu uma matéria, algumas horas atrás, saiu uma matéria, foi publicada agora recentemente, mostrando essa situação daquilo que aconteceu em Caxias do Sul, né? Eu quero trazer aqui a notícia, porque ela é impactante, né? Um grupo da BBC Brasil, né, veio para Caxias do Sul conversar com as fontes, né, com as autoridades, para entender o que tinha acontecido aqui em Caxias do Sul. Então, eu vou trazer essa notícia aqui. Deixa eu só abrir ela, porque quando eu acabei fechando aqui, acabou que eu fechei também. Vamos lá aqui. O título é Grupo Matadores no Instagram. Ou seja, rede social. A história por trás do ataque de adolescentes e a faca aqui contra a professora. Eles, obviamente, gente, a matéria, ela usou nomes fictícios, tá? Tiago, João e Camila se encontraram na parada de ônibus, não muito longe da escola onde estudavam. A tarde era de 1º de abril, uma terça-feira, estava abafada em Caxias do Sul, mas sem chuva. E eles tinham uma tarefa a cumprir antes do sinal de entrada, às 13h30, na Escola Municipal João Desorze. Perto do ponto, às margens da avenida, entre edificações e áreas de mata, Tiago, 15 anos, mostrou as 4 facas que havia trazido de casa e estavam na mochila. João, de 14, também tinha levado uma. Os dois dividiram as armas entre si e entregaram uma a Camila, de 13 anos. O trio entrou pelo portão da escola sem levantar suspeitas. Chegaram a exibir discretamente as facas a alguns colegas. De acordo com esses estudantes, alguns acharam, né, que era brincadeira, porque era dia 1º de abril, mas a missão tinha sido dada. O grupo disse que tinham que matar a professora. Vamos lá, então. Na turma 71, uma das salas do 7º ano, Tiago, João e Camila atacaram a professora de inglês pelas costas, com uma sequência brutal de golpes, seguindo o que havia sido planejado pelo trio e um grupo no Instagram dias antes.
A aula da professora Luana, também nome fictício, havia começado um pouco antes. Um dos alunos já havia desligado a câmera da sala de aula da tomada e guardado na mochila. Outro foi então fechar a porta. Diálogo deles: deixa aberta que está muito calor aqui dentro, teria dito a professora de 34 anos enquanto distribuía os livros didáticos, segundo o relato feito à reportagem. Ao chegar à frente da sua mesa, ela recebeu o primeiro golpe de João. Em seguida, Tiago desferiu mais golpes, mesmo após a professora Luana ter caído no chão. Eles deixaram ao menos 13 ferimentos à faca na professora, de acordo com o laudo pericial. Tiago havia entregue uma das facas a Camila, de 13 anos, segundo depoimento à polícia, mas no último minuto ela não participou diretamente do ataque. Entre gritos, choro e desespero, os alunos da turma 71 saíram correndo e gritaram: mataram a prof. Enfim, o relato segue, não vou ler todo aqui, até porque não quero dramatizar demais, né? Mas se a gente começa a contar essa história assim, como ela aconteceu, é coisa de filme, né? É coisa de filme ruim. Essa matéria que a gente está tomando conhecimento, ela retrata um acontecimento lamentável que não poderia jamais ter acontecido e que passa agora a fazer parte, infelizmente, da nossa história, da história da educação na cidade, e que é potencializado por uma série de coisas que a gente deveria proibir, né? Não é por nada que o celular está proibido na escola. O celular poderia ser um instrumento de ensino e aprendizagem, mas ele se transformou numa arma muito perigosa à medida que seus usos estão assim. E é um pouco espelho de uma sociedade que vem adoecendo, de uma sociedade do ódio. E é impressionante, né, como esse grupo de adolescentes vem fazendo uso da rede social para ganhar talvez uma visibilidade doentia, porque não há outra possibilidade da gente olhar para algo assim. Que tempos desafiadores, Beverly. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Precisamos urgentemente de olhar para as escolas e que os estados e os municípios tirem uma grande lição desse acontecimento para gerar uma rede de apoio à escola. Aqui em Caxias do Sul é importante registrar que há uma rede de apoio à escola. Esta rede de apoio é formada por uma gama de organizações públicas e privadas, um grupo que se vale de inteligência das forças de segurança pública. Beverly, é importante a gente contextualizar que o mês de abril, que esse fato aconteceu no mês de abril, não por acaso. Você deve lembrar dos outros anos que no mês de abril nós tivemos outros acontecimentos aqui no país, absolutamente lamentáveis, e que levaram pessoas à morte. Felizmente aqui a gente tem uma professora, né, que teve muita sorte de sair com vida, apesar de tudo o que vai ficar de sequela na vida dela. E não só dela, da classe, da turma 71 da escola, dos educadores daquela escola e, consequentemente, de todos nós que somos professores e que trabalhamos duramente para construir um ambiente saudável, para que ocorra o ensino e a aprendizagem, tarefas primordiais da escola. É por isso que a escola foi criada, para que haja ensino e aprendizagem de qualidade. E nós não podemos descansar enquanto essa lição, enquanto esse compromisso não estiver cumprido plenamente. Tu sabe, Delcio, eu fico me perguntando aqui, né? Claro que tem coisas que são bem pontuais e práticas na escola, né? Tudo que você já falou, não preciso ficar me repetindo aqui, mas tem coisas que são resultado de um comportamento social, né? O que eu quero dizer com isso? O que é resultado de um comportamento social? Hoje nós desvalorizamos
tudo que a gente acha que é velho, né? Haja visto a questão do etarismo, né? O preconceito etário. É velho, ficou para trás, a gente está normalizando isso. Não é normal desvalorizar. A gente entende que tem coisas que se descolaram da realidade, mas desvalorizar significa aceitar o desrespeito, né? Tem a ver com outras pequenas minúcias que começaram a ficar comuns e vão gerando esse tipo de coisa. Velho, o que o velho fala não tem importância. O que o meu pai, minha mãe, outras pessoas, os chefes anteriores, os líderes anteriores, o que foi feito antes, não tem valor. E se não tem valor, é como se não existisse. É melhor que nem seja ouvido. E isso, sabe, vai se perpetuando, vai se costurando nas relações de uma maneira a ponto tal de que a gente começa a achar que se a gente quebrar um vaso velho, se eu quebrar um vaso velho, que importância tem? Ninguém vai nem sentir falta. Logo, se eu matar uma pessoa que está obsoleta, no meu entendimento, não tem valor nenhum. Délcio, isso aqui é grave. A gente precisa começar a retomar comportamentos que são humanos, de respeitar a vida, né? De respeitar o conhecimento anterior. Respeito, ele não precisa ser válido para tudo. Mas quando eu respeito, eu dou valor a ele, eu coloco ele num lugar de valor, eu vou cuidar para não quebrar. Eu tenho trazido para as falas junto à comunidade escolar, nos ambientes que temos a possibilidade de trazer uma palavra que possa, de alguma forma, reverberar para novas atitudes, para as novas ações, que ela pode ser resumida, é uma tese que pode ser resumida em poucas palavras, ou seja, nós estamos observando o declínio do indivíduo cultural. Quem é o indivíduo cultural? É aquele indivíduo que precisa das instituições sociais. Ele precisa da escola, ele precisa da biblioteca, do rádio, ele precisa da associação, ele precisa do poder público, da unidade básica de saúde de seu bairro. E ele se constitui enquanto pessoa na teia cultural. Então, esse declínio desse sujeito cultural vem sendo percebido nas últimas décadas, né? E, consequentemente, ele dá espaço para a ascensão da tribo de consumo, né? Ou as tribos de consumo. E um consumo que é altamente perigoso para o nosso futuro é a tribo do ódio. A tribo do ódio. E essa tribo do ódio utiliza dos espaços que aí estão e que potencializam ao máximo essa cultura da violência, da guerra, do ódio, da desvalorização das coisas. Não é por acaso que a polícia aprende muito material de pornografia infantil, e os casos não são casos isolados, e que não acontecem apenas em comunidades mais vulneráveis. Acontecem em palacetes também. Nós precisamos pensar isto. Se a cultura nossa desmorona e surge uma tribo de ódio, tem uma ascendência sobre tudo isso, nós podemos observar o que vai acontecer. E é fundamental trazer para a sociedade a ideia de que quem pratica a violência tem repercussões muito severas na vida. Sim. Não pense que sofre somente quem recebe a violência. Não há dúvida. Quem a pratica adoece junto. Ou seja, adoecemos todos, né, Beth? Não há dúvida. Délcio, uma coisa que eu acho, assim, particularmente, assim, extremamente necessário, e é uma coisa que todos nós, individualmente, podemos fazer, é retomar os diálogos. Retomar os diálogos. Tem um desafeto, tem alguém que eu não goste, tem alguém... Retome os diálogos, porque, assim, dialogar, gente, é algo que nós, humanos, levamos muito tempo para a gente conquistar isso. Foram muitas eras civilizatórias para que a gente chegasse até aqui, aprimorando a linguagem. Desde o né? Até hoje a gente conseguir falar, talvez a gente voltou meio que para o né? Mas assim, a gente grunhia e tentava se comunicar melhor. A gente foi aperfeiçoando, foi muito esforço humano para chegarmos até aqui, para colocar isso
em risco. Vamos aprender a retomar o diálogo. Gostemos ou não, saiamos às vezes meio chateadinho, meio magoadinho, mas vamos retomar, porque assim é necessário. E em especial, se não for possível retomar o diálogo em todos os lugares onde a gente circula, Délcio, que pelo menos com os nossos filhos a gente faça isso. Délcio, com os filhos é algo fundamental. Nós passamos algumas gerações, eu acho que tu és da geração também, em que a gente falava pouco. Os pais falavam pouco, era um olhar. Naquele olhar tinha um diálogo. Mesmo que não tinha palavras, tinha um diálogo. Não é que a gente não tinha um diálogo. Mas hoje a gente tem capacidade, elementos, instrumentos, ferramentas para amplificar este diálogo que era só feito num olhar. Né? Não quero dizer que era melhor ou era pior, não é isso. Mas a gente tinha esse diálogo nesse formato. Hoje a gente tem outras ferramentas para ampliar o nosso diálogo. Por que não retomar? Tu sabes, Délcio, que esses dias, eu vou contar porque eu acho que é relevante. Dia desses, minha filha tem 18 anos, Délcio. Ela não é uma menina, uma criancinha. É uma moça. Ela me trouxe algo nas redes sociais dela. Todo mundo sabe que os jovens, de uma forma geral, eles preferem redes privadas. Eles não há, justamente por isso. Quem tem jovens nas suas redes, nas suas relações, sabe disso. Eles preferem autorizar quem vai saber o que eles estão postando. Uma forma também de os pais, muitas vezes, não saberem. A gente sabe disso, né? Enfim, a minha filha me trouxe lá uma coisa que chegou para ela na rede social de uma pessoa das nossas relações. E era algo que ela disse, eu não sei o que dizer diante disso. Não preciso entrar em detalhes, mas era algo que não era normal, não era comum. Mas ela trouxe para o diálogo. Eu fiquei tão agradecida, Délcio. Muito agradecida, porque às vezes nós também, como adultos, não sabemos o que fazer, Délcio. Nós também não sabemos. Mas há o diálogo. Eu penso que essa seja uma das boas possibilidades de educar uma comunidade. É começar a repactuar com o mundo adulto o que pode e o que não pode. Mas para isso também, Beverly, a gente precisa ter uma visão bastante clara de mudança, né? Eu acho que nós não temos hoje uma visão clara de mudança. Do que é que nós precisamos mudar nas nossas relações, na vida social, para que a gente possa produzir um outro mundo. Todo mundo quer passar uma ideia de que está tudo bem quando não está. Os nossos tempos ficaram acelerados, consequentemente as pessoas se sentem absolutamente cansadas. Né? E uma das consequências da sociedade do cansaço é que nós passamos a encurtar o tempo de voz, o tempo de escuta. Claro, nós sabemos que a comunicação não verbal ela é importante para a educação. A nossa geração, Beverly, ela é fruto, né, de um tempo de comunicação não verbal que estava muito associada à comunicação verbal. Né? Nossos pais, com poucas palavras, mas com gestos muito importantes, nos educavam. E eu acho que isso se perdeu, precisamos resgatar essa ideia. Nós temos uma ideia na filosofia da alteridade que pressupõe uma ideia de olhar para o rosto do outro. No sentido de que nós nos encontramos no rosto do outro. Uma filosofia de vida menos arrogante, menos soberba e mais fortalecida do ponto de vista do vínculo humano e da nossa ancestralidade. Tem gente que acha que nasceu junto com o mundo e vai morrer junto com o mundo. Não é possível a gente acreditar nessa soberba. Nós só estamos aqui por conta de bilhões de anos da evolução cósmica para chegar à evolução humana e para que tenhamos aquilo que hoje nós chamamos de humanidade. E tem quem confiar, né, Délcio? Eu diria humanidade plena. Uhum. Hoje acho que já não falaria mais. Não, também não. Vamos tirar o plena por conta de todas essas ameaças. E entender o que está se passando é um bom caminho para a gente começar a construir talvez um outro mundo mais seguro, de mais paz, de menos violência, e que a gente possa construir uma sociedade que olhe mais para o ser humano e menos para a sociedade do consumo.
E uma coisa que eu preciso, né, reforçar aqui também, Délcio, é retomar espaços, não só espaços como espaços físicos, mas espaços fundamentados em pessoas. Pessoas que são lugares, Délcio. A gente costuma dizer, né, os pais são Porto Seguro, eles são pais, mas eles também são este lugar, né, metaforicamente falando, que a gente encontra em pessoas, lugares de confiança, Délcio. Nós tivemos mentores, nem todo mundo tem o privilégio, Délcio, de ter uma família estruturada, capaz de dar um bom conselho, de ser uma referência saudável, né, positiva. A gente sabe disso, a gente sabe que as comunidades muitas vezes não têm isso como uma referência, mas buscar essas referências, buscar elas. Me permita aqui uma fala que eu jogo muito importante a partir dessa tua, né? Resgatar a ideia de que sim, temos que colocar o conselho como parte da nossa educação. Hoje ficou pejorativo falar em dar um conselho. Ficou absolutamente invertido. Quem traz um conselho, geralmente é porque quer bem ao outro. E o pai e a mãe, como primeiro educadores, eles precisam aconselhar os filhos. E na legislação brasileira que trata da educação, a palavra aconselhar, ela aparece em vários momentos. Será por quê? Porque ela não pode ser uma palavra fora de moda. Vamos pensar assim, eu te aconselho que você estude. Estou querendo o teu bem, não é mesmo? Uhum. Eu aconselho você a ter atitudes mais humanas, atitudes mais acolhedoras. Eu estou expressando um querer bem a você, e não o contrário. Uhum, não há dúvida. Délcio, só trazer alguns ouvintes rapidamente aqui. Muita gente acompanhando o programa hoje. Ana Célia, Isabel, a Lili, a Maria Salete, a Martita Angeletti, que diz que sempre é um privilégio te escutar. A Teca, que te rende todas as reverências. E aos mestres, aos professores também. A Paty Tomazini na live, o Everton. Délcio, preciso terminar o programa. Com o que a gente fecha? Nós não queremos que essa notícia se repita, que ela não esteja mais estampada num veículo da BBC ou qualquer outro veículo, seja falado impresso, porque a gente acredita que é possível dar um basta na violência. Eu queria terminar o programa, Beverly, invocando isso. Basta de violência. Basta, não queremos mais. Nem contra professores, nem qualquer outra autoridade que o Brasil constituiu. Basta de violência. Obrigada, Délcio. Vou sugerir aí, a gente sabe que tem plataformas que fazem aqueles cardzinhos, né, que são selos que todo mundo usa. Vamos pedir aqui para Caxias do Sul, quem sabe criar um selinho, todos nós usarmos, né? Somos todos a favor da escola, somos todos amor pela escola, alguma coisa do gênero, né? Isso aí, vamos Fechou. lá. Bom dia, Beverly, para os ouvintes que oferecem o seu carinho para nós aqui. É muito importante a audiência de vocês. Até quarta-feira. Obrigada, Délcio. Valeu. Gente, eu fecho o programa de hoje. Ele fica armazenado em vídeos